Nossa aula fica a cargo do setor de reprodução humana. A professora Paula Andréia Navarro, que vai apresentar a nossa aula. E o tema da apresentação é o que o ginecologista deve saber sobre o teste genético pré-implantacional. Paula, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui com a gente, e a aula é toda sua. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a chefia do departamento, aqui representada pelo Júlio, pelo convite, para a gente abordar os aspectos mais relevantes desse tema, tanto para a atualização do ginecologista geral, como para poder estar preparado para esclarecer eventuais dúvidas dos pacientes. Eu vou colocar para apresentar. Vocês estão vendo a minha tela? Então sim. Obrigada. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês o que é teste genético pré-implantação para pesquisa de aneuploidias, inicialmente sobre o teste invasivo e depois sobre o não invasivo. Quais que são as principais limitações ou riscos associados a esse método e discutir as evidências relacionadas às principais indicações de cada um deles. Então, inicialmente, vamos abordar o PGTA não invasivo. Então, a técnica começou a ser desenvolvida na década de 90, tá? Inicialmente, era feita ou biópsia de blastômeros, ou até no máximo 2 blastômeros de embriões no terceiro dia de clivagem, ou biópsia do primeiro, ou do primeiro e do segundo corpúsculos polares, e depois evoluiu-se, então, para a biópsia do trofectoderma. Em relação às metodologias, já foi se utilizado PCR, depois FISH, inicialmente para 5, depois para análise de 9 cromossomos, o CGH-array e, por último, o sequenciamento de última geração. Então, para a realização do que se chama hoje de PGTA invasivo, ou PGS, que seria rastreio pré-implantacional 2.0, o que a gente precisa? A gente precisa deixar um embrião em cultivo até o 5º, às vezes 6º dia de desenvolvimento embrionário. Aí vai ser feita uma perfuração na zona pelúcida. Isso pode ser feito mecanicamente, com uma pipeta, pode ser feito com ácido, ou, que é mais utilizado, que é o laser. Depois vai ser feito a aspiração, ou das células que já evaginaram aqui, ou vai se aspirar algumas células. Normalmente, vem de 4, 5, até 10 células do trofectoderma numa biópsia. E é impossível para o embriologista definir com precisão quantas células que vieram. Essas células, então, vão para um tubo de PCR e são enviadas para análise por sequenciamento de última geração. Quais que são algumas perguntas importantes da gente refletir em relação ao método? Então, primeira coisa, o que é biopsiado, que é o trofectoderma, é quem vai originar a placenta e os anexos fetais. Será que esse número de células biopsiadas, de fato, representam todo o trofectoderma do embrião? Uma outra dúvida, será que o resultado, a análise genética do trofectoderma, representa da massa celular interna, que é quem depois vai levar à formação do feto? E por último, que percentagem de células que a gente pode ter anormais geneticamente na massa celular interna do embrião humano e que vão ser eliminadas durante as sucessivas divisões celulares e vão gerar um embrião euploide normal? Então, primeira coisa, tem um estudo que foi publicado em 2016 no Nature Communications por um grupo da Universidade de Cambridge,
que é um estudo muito elegante, mas no qual foi estudado o modelo murino. O que eles fizeram? Eles, utilizando uma droga chamada reversina, conseguiam criar embriões de camundongo 100% aneuploides. Então, aqui a gente tem os embriões 100% aneuploides, aqui os embriões controle euploides, e eles criaram quimeras de células marcadas, parte dessas células aneuploides e parte euploides. E o que eles verificaram? O primeiro achado interessante, que aqueles embriões, aqueles blastocistos 100% aneuploides, quando eles eram transferidos para camundongas, eles tinham uma taxa de implantação igual do grupo controle. Ou seja, o desenvolvimento inicial não era comprometido. Só que não gerava nenhum recém-nascido viável. Nos embriões controle, praticamente 100% geravam recém-nascidos viáveis. Quando 50% das células da massa celular interna eram anormais, a gente tinha taxa de implantação e de nascido vivo igual do controle. Ou seja, 50% de célula normal gerava fetos normais. Quando a gente tinha embriões com 25% das células normais e 75% das células anormais, as taxas de implantação não eram comprometidas e, ainda assim, a gente tinha 44% de fetos normais e saudáveis. Então, para murino, se a gente tiver 50% de células anormais na massa celular interna, ainda assim 100% dos animais são normais. E veja, só com 25% de células normais, a gente tem cerca de 44% de nascido vivo normal. Em relação àquela outra pergunta, né? Será que aquelas células que a gente biopsia, de 5 a 10, são representativas do trofectoderma? É bom a gente saber que o embrião humano, o blastocisto humano, tem geralmente 200 a 300 células. E, matematicamente falando, para a gente ter uma boa representatividade, a gente deveria ter um mínimo de 27 células. Lembrando que a gente tem de 5 a 10. Então, matematicamente, não seria representativo. E, em relação àquela outra pergunta, eu apresentei os dados de Murino. Mas e para humano? A gente sabe que percentagem de células anormais na massa celular interna ainda assim levariam a recém-nascidos saudáveis? Não se tem a menor ideia. Então, em relação às limitações ou riscos do PGTA invasivo. Então, a primeira coisa diz respeito à presença de mosaicismo em embriões humanos. Diferentemente de camundongo, que isso não é um achado comum, tanto que os autores precisaram criar um modelo, para humanos é bem comum a presença de embriões mosaicos, ou seja, tem 2 grupos ou mais de populações celulares geneticamente distintas. E o que acontece? A gente pode biopsiar uma parte do trofectoderma de células normais e o embrião ser predominantemente anormal ou parcialmente anormal, ou pode acontecer o contrário. A gente biopsiar células anormais, mas no embrião que seria predominantemente normal. E fato é que de 2015 para cá, então esse aqui no New England foi o primeiro estudo publicado, no qual foram transferidos 18 embriões anormais com mosaicismo cromossômico, segundo a análise do PGTA não invasivo, e gerou ao nascimento de 6 crianças, 6 fetos normais. Depois desse primeiro estudo de 2015, uma série de outros estudos têm sido publicados, tanto rebiopsiando aqueles embriões que tinham sido considerados anormais, para ver a concordância entre diferentes biópsias. Por exemplo, aqui, de 11 embriões, a gente viu que em 7, numa rebiópsia, se viu que os embriões eram euploides. E uma série de outros estudos aí, mostrando nascimentos saudáveis, frutos de embriões anormais ao PGTA invasivo. Nesse daqui, de 8 embriões transferidos, 5 nascidos vivos normais. Uma série de outros estudos passou a ser publicado,
Então, comparando qual seria a taxa de gestação em andamento, quando a gestação era fruto de um embrião supostamente mosaico, ou fruto de um embrião considerado euploide pelo PGTA invasivo, sugerindo que a taxa de implantação do embrião inicialmente mosaico, ela aparentemente é menor do que de um embrião supostamente euploide pelo PGTA invasivo. E aí começaram, então, a estudar se haveria marcadores ou características desses embriões mosaicos ou mesmo aneuploides que poderiam fazer com que, analisando se eles tivessem um melhor potencial de implantação. Então, nesse outro estudo aqui de 2019, de 30 embriões mosaico transferidos, se resultou em 11 gestações em andamento e 19 nascidos vivos, sendo que foram transferidos aí um total de 100 blastocistos. Então, esses estudos e já uma série de outros estudos publicados têm mostrado que o PGTA invasivo tem uma taxa de falso positivo alta, uma vez que embriões anormais têm gerado recém-nascidos saudáveis. Por outro lado, a gente não sabe as reais taxas de falsos negativos do método. E um dos dados para a gente fazer esse tipo de questionamento é porque quando nós transferimos um blastocisto euploide, segundo análise, pelo PGTA invasivo, a gente verifica taxas de implantação de 50% a 60%, e não algo parecido com 100%. Então, será que 40%, 50% de embriões de fato euploides não implantam? Será que eles são euploides mesmo? E aí, um outro questionamento que surge, né, em relação a uma outra limitação, é que nem toda paciente que vai ter embrião em estado de clivagem, se esse embrião for mantido em cultivo mais tempo, vai ter blastocisto para biópsia. Alguns embriões, eventualmente, podem ser danificados durante o processo da biópsia. A taxa sugerida como sendo adequada é que menos de 5% dos embriões sejam danificados no processo. Alguns embriões não vão ter diagnóstico pela baixa qualidade do DNA. Estima-se que no serviço de excelência, isso vai acontecer em menos de 5% dos casos. Existe a paciente pode ter, eventualmente, a formação de um blastocisto, que teve condição de ser biopsiado, que tem DNA suficiente para análise, mas ele pode não ser considerado euploide à análise. Mesmo naquelas situações em que se transfere um embrião euploide pelo PGTA invasivo, é recomendado para fazer um diagnóstico de certeza, né, o diagnóstico pré-natal. A gente tem verificado, como eu apresentei em alguns casos, o nascimento de muitos RNs saudáveis, considerados anormais pelo PGTA invasivo, então mostrando altas taxas de falso positivo. E um dado importante, que é que para o uso de um novo método, é fundamental a gente ter dados não só de eficácia, mas também de segurança do método. E a gente não tem estudos de médio e longo prazo acompanhando a prole proveniente desse procedimento. A gente tem estudos agora recentes sugerindo aumento de prevalência de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia nessas gestações. Então, se a gente for ver para avaliar qual que é o papel do diagnóstico pré-implantação invasivo, é importante também que a gente analise se haveria algum grupo que se beneficiaria do uso da técnica. Então, quais que são as indicações potenciais para esse método? Então, será que vale a pena fazer de rotina para toda paciente, visando melhorar a seleção embrionária, com isso, aumentar o número de casos em que a gente faça transferência única, visando reduzir a multiparidade e o tempo para que esses casais adquiram a gestação? Será que valeria a pena fazer esse procedimento em pacientes com idade materna avançada,
que é um grupo que tem pior prognóstico das técnicas de reprodução assistida, com menores taxas de nascido vivo e maior risco de aneuploidia embrionária? Será que valeria a pena fazer em casais que estão apresentando falha repetida de implantação embrionária, não só para se descobrir qual que é o fator causal, mas também para aumentar a taxa de implantação e gestação nesses casais? E por último, será que vale a pena fazer em casais com perda gestacional recorrente? Então, o estudo randomizado, controlado, mais bem delineado que a gente tem na literatura foi publicado em 2019 pelo grupo do MUNE Colaboradores. É um multicêntrico que englobou 34 clínicas de reprodução, 9 laboratórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. Só que, apesar de ser mais ou menos grupos não selecionados, foram pacientes de bom prognóstico, porque eram pacientes de 25 a 40 anos, que tinham pelo menos 2 blastocistos para biópsia e vitrificação. Foram excluídos pacientes com baixa reserva ovariana, que tinham 2 falhas de implantação ou mais, que tinham mais de um aborto, ou que tinham fator masculino severo. De 984 pacientes avaliados para elegibilidade, 661 foram randomizados, 330 no grupo PGTA e 331 no grupo controle. 17% dos pacientes potencialmente elegíveis não chegaram a ser randomizados porque não chegaram a ter esses critérios. 83% dos pacientes no grupo PGTA tiveram transferência, menos do que os quase 95% que tiveram transferência no grupo controle. As características das pacientes nos 2 grupos eram parecidas, só que eram pacientes de bom prognóstico, como a gente já citou. Uma média, de 15 óvulos maduros por grupo, foram casos tanto de FIV convencional quanto de ICSI, e houve a formação em média de 7,5 blastocistos por grupo, que é um dado muito bom. Em torno de 3% dos casos não teve diagnóstico por ausência de material suficiente, cerca de 40 a 43% dos embriões euploides, cerca de 55% aneuploides e cerca de 17% de embriões considerados mosaicos. E quais que foram os principais achados? Quando avaliando o total de paciente, fazer ou não PGTA não mudou a taxa de gestação em andamento. Quando a gente analisa os pacientes mais jovens, com menos de 35 anos, fazer ou não fazer PGTA não mudou a taxa de gestação em andamento por ciclo transferido. E também não mudou a taxa de abortamento. Nas pacientes entre 35 e 40 anos, com a idade mais avançada, se verificou que, por transferência, as pacientes que fizeram PGTA tiveram mais taxa de gestação em andamento. Mas, por ciclo iniciado, não teve também diferença entre a taxa de gestação tendo feito ou não PGTA. Da mesma forma que também não teve diferença nas taxas de aborto. Então, para o grupo de pacientes não selecionadas ou com idade avançada, mas aqui só avaliado de 35 a 40 anos, tanto esse estudo como um outro estudo publicado em 2013, não mostram que para as pacientes com idade menor do que 35 anos, fazer ou não PGTA não aumenta a taxa de gestação em andamento, nem por ciclo iniciado, nem por transferência. Já as pacientes entre 35 e 40 anos, fazer PGTA aumenta a taxa de gestação por transferência, mas não por ciclo iniciado. Será que vale a pena fazer em quem tem falha repetida de implantação embrionária? Então, a gente não tem estudos randomizados, controlados, investigando a eficácia do PGTA nesse grupo específico de pacientes. Só que a técnica, no último guideline da Sociedade Americana, não entra como uma das potenciais indicações de PGTA, uma vez que a gente não tem evidência suportando esse tipo de indicação. Então, a resposta é, por enquanto, sem evidência. E em pacientes com perda gestacional recorrente, será que vale a pena a gente fazer PGTA para ter mais taxa de nascido vivo, menos taxa de novos abortos?
né? De novo, a gente não tem estudos clínicos randomizados e controlados investigando se o PGTA é eficaz nesse grupo de pacientes. Nesse estudo de 2016, é um estudo observacional, retrospectivo, eles convidavam os pacientes que tinham quadro de perda gestacional recorrente sem causa estabelecida e ofereciam para esses casais ou realizar reprodução assistida e PGTA invasivo, ou então continuar tentando uma nova gestação espontaneamente. 118 casais quiseram fazer o PGTA e 188 conduta expectante. E o que a gente teve de achado? A chance, a taxa de gestação clínica ou de nascido vivo não foi diferente em quem fez o PGTA ou em quem tentou naturalmente. Por outro lado, o tempo para atingir a gestação foi menor em quem tentou naturalmente do que em quem fez o PGTA. E nessa meta-análise publicada, avaliando, né, se naqueles casais em que existe a presença, de uma alteração estrutural parenteral como a possível causa da perda gestacional recorrente. Será que para esse grupo específico de pacientes vale a pena fazer análise genética? Nessa meta-análise publicada em 2018, se mostra que os benefícios ainda não estão comprovados, inclusive naqueles casais que apresentam rearranjos cromossômicos estruturais. Mas, na experiência clínica, a tendência é que para esses casais, aqueles que têm acesso a uma percentagem expressiva, deseja utilizar até a técnica. Um outro dado que é importante da gente analisar em relação ao PGTA invasivo. A gente já viu que não tem dados de eficácia, não tem evidência de boa qualidade mostrando a eficácia do método para nenhum subgrupo de pacientes. A gente já viu que a gente não tem dados de segurança a médio e longo prazo. E quanto de custo que fazer isso agrega? Então, o custo é relativamente alto. Nesse estudo publicado aqui, utilizando dados do Reino Unido, foram avaliados 330 ciclos de FIV e ICSI, que fizeram PGTA ou frisol, e se tinha, né, embrião biopsiável e tinha embrião euploide, se transferia todos os euploides. Se não engravidava, fazia novamente o PGTA. Se não tinha embrião euploide, fazia de novo PGTA. Se não tinha embrião para biópsia naquele ciclo, fazia novo ciclo para PGTA. E o que foi visto nesse estudo? Né? Qual que era o número de embriões que se imaginava que teria para biópsia? Numa paciente de 30 anos, com níveis circulantes de hormônio antimileriano bons, teria de 5 blastocistos a mais para biópsia. Já naquela paciente com idade mais avançada, em que talvez pudesse haver mais benefício, apesar de precisar de mais estudo para reforçar isso, os níveis circulantes de hormônio antimileriano dessas pacientes geralmente é baixo. Então, vejam, a gente poderia nem ter um embrião por ciclo. Em relação a custo, né? Qual seria o custo para a paciente ter 50% de chance de ter um embrião euploide? Na paciente de 30 anos, com AMH normal, aproximadamente 16 mil libras. A paciente de 42 anos, que geralmente já tem um AMH baixo, de 50 a 90 mil libras. A paciente de 44 anos, de 71 a 152 mil libras, para ter 50% de chance de ter um embrião euploide. E se for para ter cerca de 90% de chance de ter um embrião euploide? A paciente de 30 continua gastando a mesma coisa, aproximadamente 16 mil libras. A de 42, de 140 a 280 mil libras. E a de 44, de 212 a 456 mil libras. Então, esse estudo dá uma ideia do gasto que se tem
para fazer o procedimento até ter uma chance maior de ter um embrião euploide, sendo que a gente ainda não tem dados de eficácia comprovado. Então, aqui essas curvas mostrando pacientes com idade menor, aqui abaixo de 35 anos, mesmo se o AMH for baixo, que não é o mais frequente, é o menos frequente, elas ainda têm uma chance boa de ter embrião euploide no segundo ciclo. Já as pacientes com idade avançada, mesmo aquelas que têm um nível de AMH anormalmente alto, isso não é o perfil, ainda assim elas precisariam de um número maior de ciclos para ter uma chance maior de ter um embrião euploide. E de alguns anos para cá, algumas sociedades de reprodução têm se posicionado em relação aos adjuntos no laboratório de reprodução. E o diagnóstico pré-implantação tem sido considerado como de evidência limitada para sua indicação. A sociedade que se posiciona mais fortemente é a da Inglaterra, que definiu esse sistema de sinais de tráfego para estar definindo se um adjunto teria ou não evidência para suportar o seu uso. Na verdade, nenhum recebeu a luz verde, e o PGTA ou PGS está aqui entre luz vermelha ou luz amarela, dependendo das características da técnica. Então, se a gente considerar que ainda não existe evidência de boa qualidade e de eficácia, que não existe dados de médio e longo prazo de segurança e que o custo é elevado, a gente considera que ainda são necessários mais estudos para a gente poder ver se vale a pena agregar à prática clínica a utilização dessa metodologia. E em relação ao PGTA não invasivo, tá? O PGTA não invasivo, ele consiste em se obter meio de cultivo, aqui, da onde tem o cultivo dos embriões, se extrair, amplificar e analisar o DNA embrionário livre, que vai ser, então, analisado por sequenciamento de última geração. Então, esse método, gente, ele é muito mais recente. O PGTA invasivo começou na década de 90. O primeiro relato foi de 2016, ou seja, tem só 5 anos. E aqui, de 57 embriões, em 55 embriões, se conseguiu identificar DNA embrionário livre no meio de cultivo, só que a quantidade de DNA depois de 2 horas de amplificação era bem baixinha. Só em 5 embriões que tinham mais de 50 nanogramas por ml de DNA foi tentado fazer o CGH-array e teve leitura em 1 caso. No mesmo ano foi publicado um outro estudo do grupo da China. Aqui eles já melhoraram um pouco a técnica, conseguiram analisar os 24 cromossomos, os 42 blastocistos que foram analisados, tiveram 4 falsos positivos e 2 falsos negativos, com valor preditivo positivo de 90% e um valor preditivo positivo de 78%. E nesse mesmo ano, em 2016, esses autores mostraram os primeiros nascimentos de recém-nascidos que tinham sido submetidos à análise não invasiva no meio de cultivo. Aí, de 2016 para cá, vários estudos têm sido realizados tentando otimizar a técnica de extração do DNA, de amplificação desse DNA, de purificação, avaliar a concordância desse método com o PGTA invasivo e com o embrião total. Nesse estudo aqui de 2019, os autores, eles mostraram uma taxa de concordância do método não invasivo com o embrião total de 94% de ploidia total e 83% para número de cópias de cromossomo, e comparando a biópsia de trofectoderma com o embrião total, uma taxa de concordância total para o embrião de 82% e para o número de cópias de 62%. Com a otimização da técnica, esse grupo teve 0% de falso negativo, mas vejam, mesmo otimizando a técnica, ainda 20% de falso positivo,
comparando com 50% da biópsia do trofectoderma. Um grupo do IVE, né, publicou no ano passado um estudo em que foi avaliado o maior número de embriões, em torno de 1.300 embriões, mas aqui eles comparavam o não invasivo com a biópsia de trofectoderma. E em 81 embriões que foram doados para pesquisa, eles compararam com a biópsia de trofectoderma e da massa celular interna. Eles verificaram uma taxa de concordância entre o não invasivo e a biópsia de trofectoderma de em torno de 78%, com um valor preditivo positivo de 75% e um valor preditivo negativo de 84%. E aqui, quando comparando com trofectoderma, concordância de 87%, e quando comparando com a massa celular interna, 84%. Então, tem uma série de estudos, né, em que se tem ponderado os prós e os contras da análise não invasiva do DNA livre no meio de cultivo. Esse é um estudo interessante, em que tem um debate com a apresentação de prós e contras, tá? Se avaliando os 4 estudos que compararam a análise não invasiva com o embrião total, não com a biópsia de trofectoderma, o valor preditivo positivo, a taxa de falso positivo, tem dado 24% no não invasivo, tá? E em torno de 47% na biópsia de trofectoderma. E a taxa de concordância, variando de 90% para o embrião total e em torno de 72% para o número de cópias do método não invasivo, 84% e 67% para o método invasivo. Então, aonde que a gente está para o método não invasivo? É uma técnica muito nova, tem 5 anos de evolução, tá? A gente até hoje tem dados sugerindo que a fonte de DNA livre no meio de cultivo são as células que têm apoptose e existe mais apoptose de célula anormal do que de célula normal. E uma percentagem relativamente alta dos blastocistos analisados não tem DNA suficiente para análise. Então, a gente não sabe o que seria melhor, um embrião que não tem célula suficiente para análise ou um embrião que foi considerado euploide pela análise não invasiva. Então, mais uma vez, são necessários mais pesquisas para otimizar o método, para definir melhor suas limitações e, na sequência, se desenvolver estudos clínicos randomizados e controlados para ver se existe evidência de benefício do uso dessas metodologias. Então, eu procurei resumir os principais aspectos e eu fico aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Agradeço a atenção de todos.